Acompanhe as sessões da Câmara Municipal pela internet e dê sua opinião sobre os assuntos debatidos na semana. Participe das decisões legislativas para o desenvolvimento de Ribeirão Preto. Simples e rápido. Acesse www.câmararibeirãopreto.sp.gov.br. Mais uma medida do programa Transparência, Legislatura 2009-2012. Olá, começa agora mais um programa Bate-Papo e nessa nova fase nós vamos falar sobre um tema que acontece em Ribeirão Preto, na Câmara de Ribeirão Preto, sobre um fórum chamado Ribeirão Preto 2021. Neste fórum, cada vereador vai ser responsável por uma comissão. Vão falar sobre serviços públicos, segurança pública e aí vai vários assuntos. E nós estamos recebendo aqui o vereador André Luiz da Silva. Vereador, obrigado pela sua presença no programa. Olá, Orlando, é um prazer voltar ao bate-papo e principalmente trazendo notícias do fórum. E o Wagner Rodrigues, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Walter, obrigado por ter vindo aqui, viu, Wagner? Obrigado, Orlando. Um prazer estar aqui na TV Câmara. André, você então, nesse fórum todo, né, que vai chamar Fórum Ribeirão Preto 2021, foram vocês, vereadores, que criaram esse fórum, onde cada vereador vai falar de uma comissão, é isso? É uma possibilidade do vereador da Câmara interagir com a comunidade. Então, serão 20 temas. Cada vereador fará um tema e terá a possibilidade de realizar reuniões com técnicos, com autoridades, com pessoas convidadas. Serão 2 reuniões. Nessas reuniões serão encaminhadas propostas que serão submetidas depois a uma audiência pública. Cada tema merecerá uma audiência pública. E no final dos trabalhos, um consolidado, um grande encontro da cidade, onde a Câmara apresentará à sociedade tudo que foi debatido e qual a expectativa das pessoas para 10 anos. Tá, você vai falar então sobre serviços públicos. Eu já começo, a primeira pergunta, porque por isso que você trouxe o Wagner aqui, né, que é presidente lá do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e eu já falo aquela primeira pergunta, como anda os serviços públicos em Ribeirão Preto? Nós pegamos um dos temas mais difíceis porque ele é muito abrangente. O serviço público em Ribeirão Preto, no geral, é bom, mas precisa melhorar e precisa melhorar muito. E o convite para que o Wagner venha integrar esse grupo de trabalho é justamente porque é o presidente do sindicato e porque há muito tempo nós carregamos essa preocupação em buscar a qualidade total no serviço público. Diferente do que as pessoas imaginam, de um modo negativo, a imprensa costuma generalizar. A maioria dos servidores municipais são muito bons, são qualificados, são preparados, precisam de atualização, precisam de ferramentas e eles clamam diariamente. Nos dê condição para que nós possamos fazer o nosso melhor. E agora no fórum é uma oportunidade ímpar de reunir todos os atores, os que recebem a prestação de serviço, os que dão a prestação de serviço, para que juntos busquem alternativas para buscar essa qualidade total. Wagner, e a sua opinião aí sobre esse fórum? Você acha que fazendo esse fórum aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, você integrando aí junto com o André sobre serviços públicos, a população de Ribeirão Preto pode ter resultados com isso? Olha, primeiro, Orlando, eu preciso parabenizar a Câmara Municipal, a todos os vereadores, em especial o vereador André, pelo convite, até porque é um tema muito importante, não é só para a Câmara Municipal, para toda a cidade, para toda a nossa sociedade que depende e convive com serviços públicos de qualidade em Ribeirão Preto. Nós sabemos que nós temos muitos trabalhadores valorosos, qualificados, preparados para atender bem a nossa população, mas às vezes falta ferramentas de trabalho, falta uma discussão muito mais ampla das políticas públicas de Ribeirão Preto para que a gente possa realmente atender essa necessidade. O sindicato até escreveu recentemente um projeto chamado Plano de Qualidade no Serviço Público, entregamos ao governo municipal, mas nós estamos na expectativa que esse debate seja mais amplo, principalmente com a nossa sociedade e aqueles que nos representam, que é a Casa de Leis, no caso, os nossos vereadores. A nossa expectativa é positiva por essa ação da Câmara, por isso que parabenizamos pela iniciativa de discutir um assunto tão importante como é o serviço público em Ribeirão Preto. André, até é bom a presença do Wagner aqui. Quando a gente trouxe esse tema, né, que a gente viu esse tema, serviços públicos, e hoje eu comentando que ia fazer esse programa com você sobre serviços públicos, a gente escuta muito o pessoal
falar com a gente escuta amigos falando assim, olha, o serviço público é ruim, porque o funcionário público é mal-humorado, o funcionário público atende mal a população. Como que você faz essa avaliação, Wagner, desse tipo de funcionário público e dessa reclamação, que tem muito, acho que deve ter também lá no sindicato, não tem? Eu vejo assim, depende muito do setor e do local de trabalho. Eu acredito que, por exemplo, na questão da área da saúde, nós temos muitos problemas, mas os problemas eles são gerados devido à falta de estrutura dentro da própria unidade de trabalho. Por exemplo, quando você vai a uma consulta num médico particular, você acaba até esperando 2 horas, mas Sim. lá você tem uma televisão, você tem um sofá confortável, você tem uma revista, um jornal, agora um ar-condicionado, uma estrutura bem ampla, né? Com mais harmonia. Você chega numa unidade de saúde, você vai encontrar as pessoas que estão pela questão da emergência, da urgência e os agendados, tudo no mesmo local. Ou seja, não há uma separação, não há um acolhimento, uma pessoa que possa dar esse acolhimento para poder explicar os motivos do atendimento. Às vezes acontece uma urgência e todos os médicos, os enfermeiros, a nossa equipe multidisciplinar tem que dispensar, na verdade, um atendimento mais amplo àquela pessoa e acaba talvez atrasando todo o movimento numa unidade de saúde. E também nas demais secretarias, né? Nós precisamos melhorar essa qualidade, essa harmonia com a população. Para isso, nós precisamos de ter ferramentas de trabalho, qualidade, valorização, um plano de carreira. Sim. É impossível você imaginar, por exemplo, 23 anos, né, que pôde a organização sindical existir no meio do serviço público e até hoje nós não temos um plano de carreira, que é tão importante. É a valorização do trabalhador, aquilo que ele faz, aquilo que ele trabalha, aquilo que ele se qualificou para atender bem a população, ele precisa de uma valorização. Como que se faz a valorização? Através do plano de carreira, que eu acho que um dos tópicos importantes nessa questão do serviço público. André, você também acha que falta aí uma estrutura melhor para que os serviços públicos possam caminhar com mais eficácia em Ribeirão Preto? Falta, e a gente tem exemplos, né? O governo do estado de São Paulo tem uma série de defeitos, uma série de problemas, mas ele fez uma coisa que tem que ser registrada: o poupa-tempo. É uma estrutura pública que deu certo. Que funciona, né? Por que funciona? Os profissionais têm a retaguarda tecnológica, é um ambiente agradável, eles ganham uma remuneração diferenciada, a população adotou aquele equipamento público e as coisas acontecem com agilidade. É organizado. Você vai licenciar o seu veículo, demora 20 minutos. Sim. Então é possível fazer, mas é necessário investimento. Uma outra situação que é colocada é que as pessoas precisam desarmar os espíritos. O que acontece hoje? Quando você vai a uma repartição pública, você já sai de casa com aquela, olha, eu vou para aquele inferno, eu vou para aquele ambiente ruim, eu serei mal atendido. Você já sai de casa com o espírito armado. Por outro lado, o profissional, vou citar o exemplo da saúde, ele também já sai de casa. Puxa vida, eu vou pegar aquela unidade lotada, faltando profissionais, o povo irritado, vão me agredir de novo. E esses espíritos se encontram. A lei da atração também. Começa o problema. Então, nós precisamos entender que o funcionário público, ele é um cidadão como qualquer outro cidadão. A diferença é que, para galgar aquele cargo, ele prestou um concurso público, disputou com outras pessoas e conquistou aquela vaga. E eu sempre digo, e digo isso inclusive aos nossos colegas, atenda o paciente como se você estivesse atendendo a sua mãe. Porque no outro canto da cidade, pode ser que a sua mãe esteja precisando de um atendimento de saúde. Quem conserta buraco de rua tem que fazer o serviço da melhor forma possível, porque ele passa naquela rua. Então o carro dele também vai bater no buraco, vai danificar a roda. Quem cuida da educação tem que procurar dar o seu melhor, porque o servidor municipal, na maioria dos casos, usa a creche municipal, usa a escola municipal. Então, as pessoas às vezes enxergam o servidor como um ET, como se ele não pertencesse a esse mundo. Ele pertence a essa comunidade. Ser diferenciado, né, de toda a comunidade. O servidor do DAERP, ele quer que a água seja de qualidade. Ele não quer que falte água, porque pode ser que falte água no bairro dele. Mas ele precisa ter condições para fazer. O asfalto, que é muito questionado, eu já fui acompanhar a equipe do asfalto. Por vezes não é o melhor material. Por vezes não tem um equipamento para recortar o asfalto e fazer a técnica correta. Até porque a gente tem que pensar que esse pessoal mora em Ribeirão Preto também, né? Exatamente. Vive em Ribeirão Preto, né, Wagner? Esse pessoal é da cidade, né? Então, o servidor quer fazer o melhor, mas ele clama, me dê condições para que eu possa fazer o melhor. A
áreas de litígio precisam ser aprimoradas. Lá pelo sindicato nós desenvolvemos uma campanha na saúde que chamava PAS, Servidores e Comunidade Unidos para resolver os problemas da saúde. Foi uma iniciativa muito boa, durante muito tempo perdurou. Na Vila Virgínia tem uma iniciativa de um treinamento aos finais de semana, algumas atividades de integração entre os usuários e os servidores, porque a comunidade tem que adotar os equipamentos. Não é possível que o cara chegue chutando as portas de uma unidade de saúde, não é possível que se piche o muro de uma escola. Então, a melhoria do serviço público depende do administrador, no caso o prefeito, acreditar e querer aquilo, depende da capacidade de envolver o funcionalismo e da cidade entender como funcionam as estruturas. Hoje tem estrutura pública que você não sabe. Às vezes, para resolver um problema pequeno, você bate em 3, 4 portas. Justamente. Então, esse aprimoramento é necessário. Ô Wagner, nós falamos aqui no começo do programa sobre a população que reclama, né, dos servidores públicos, já reclamou do servidor público municipal, reclama às vezes do atendimento. E o servidor público, muitas vezes, ele lá dentro do sindicato, você como presidente tem esse convívio com eles, assim como o André, tem aquele servidor também que geralmente reclama da população, que a população às vezes já chega lá, como o André disse, né, André? Já chega com 7 pedras e maltratando aquele servidor. Ele quer fazer o trabalho dele bem feito, mas muitas vezes ele acaba, já no começo do dia, dispersando todo o seu bom humor, todo em fazer o bem, por causa que sofreu alguma coisa pela população? Olha, Orlando, uma grande parte dos servidores, acredito que 90%, são trabalhadores que têm a consciência do seu papel. O papel de ser um agente de transformação da sociedade, né, de agente público da sociedade, para poder atender bem, melhorar essa qualidade de vida da nossa cidade, todos os nossos munícipes. Sabemos das dificuldades. Vai existir casos, talvez esporádicos, de que alguma pessoa da população possa realmente acordar, talvez não muito bem, né, e exigir que o atendimento seja feito na hora, seja feito no momento, da forma que ele entende. E às vezes nós precisamos entender que o serviço público é uma coletividade, não é um trabalho individualizado do qual você tem preferência de horário para atendimento ou não. E às vezes essa coletividade não é muito bem o que a pessoa espera naquele momento. Mas os servidores estão conscientes daquilo que é o seu papel, principalmente em relação ao atendimento do serviço público. O que mais os servidores reclamam é essa falta de estrutura, ou seja, a falta de ter mais qualidade no serviço público. Por exemplo, nós temos hoje em Ribeirão Preto, na prefeitura, nós somos formados com mais de 60% de mulheres. Nada mais justo, e as mulheres, nós sabemos hoje que ela está avançando no mercado de trabalho, ela tem mais procurado a qualificação do que os próprios homens. Então, 70% das mulheres existentes hoje que trabalham na prefeitura, elas têm pelo menos uma graduação. E eu falo uma graduação superior. Então, ela tem essa capacidade de poder atender melhor e atender suficientemente bem a questão, por exemplo, do serviço administrativo, o serviço de enfermagem e até a parte operacional. Nós temos algumas pessoas que trabalham na parte operacional, como recentemente no concurso, por exemplo, do DAEP, leiturista, nós temos 2 mulheres que hoje fazem o papel de leiturista. Mas para isso tem que ter um reconhecimento, uma valorização. E nós não queremos só a valorização, também tem que ter a cobrança para o lado dos servidores, e os servidores estão cientes disso. Por exemplo, independente de você ser valorizado, eu falo em questão de salário, de reconhecimento por parte da prefeitura, também precisamos ter a cobrança dos nossos direitos e dos nossos deveres. Nós queremos que isso realmente seja efetivo. No nosso planejamento, no PQSP, que é o Plano de Qualidade do Serviço Público, está lá escrito. Nós queremos que também tenha regras específicas, claras, para que o servidor que possa, talvez, passar alguma dessas regras, ele possa sofrer a sanção ou as penas que estão previstas no Estatuto. Mas, para isso, nós precisamos ser mais claro, mais amplo, termos oportunidade como essa da TV Câmara, como esse tema que o André está presidindo nesse fórum, que eu acho importantíssimo, né? Pensar Ribeirão Preto para 2021, para que a gente realmente possa ter um serviço com mais qualidade, né? Com mais coerência, com as políticas públicas mais claras. Eu tenho falado, às vezes, um trabalhador, quando ele chega numa grande empresa, ele sabe qual é o peixe que aquela empresa vai vender, ou seja, ele sabe a regra do jogo. No serviço público, talvez você não saiba a política pública que realmente é o objetivo do atendimento à população. Ô Wagner, eu faço pergunta tanto para você quanto para o André. Você acha que os serviços públicos de Ribeirão Preto, que é o que a gente está tratando, né, os serviços públicos locais, você acha que é possível a gente ter uma qualidade 100%? É possível
arrumar o serviço público, André, e funcionar, falar, o serviço público agora em Ribeirão Preto está funcionando 100%? 100% é uma meta canadense, algumas ilhas de exceção na Europa, mas eu acredito que pode avançar muito. Quer ver um exemplo? A Câmara Municipal está desenvolvendo um programa do ISO 9001, buscando preparar todos os funcionários. É uma iniciativa tão boa, o presidente lançou, os funcionários aderiram, têm se reunido, têm participado. Na administração, por vezes, o servidor sabe todo o serviço, conhece cada detalhe. Se ele vai apresentar uma sugestão para o chefe, às vezes ele é punido, porque o chefe o enxerga como uma ameaça. Você está querendo minha vaga? O que acontece hoje? Vamos citar um exemplo da DAERP. O esgoto do DAERP, o sistema de água do DAERP, na maioria dos bairros, é feito com material muito antigo, com prazo de validade já vencido. O servidor do DAERP hoje vai e faz um remendo na rua. Daqui uma semana vai estourar ou ali ou em outro lugar. É necessário um investimento maior. Sim. A comunidade não sabe disso e vai criticar o serviço que ele fez. Vai achar que ele não fez direito. Nós já tivemos a experiência, como sindicalistas, o Wagner já fez isso também, de ficar ao lado deles. É extremamente penoso você rasgar uma rua, você entrar literalmente no esgoto, você fazer aquele reparo ali no esgoto, e aquilo depende o conforto de milhares de pessoas que residem naquele bairro. O servidor vai fazer isso, às vezes com limitação de equipamento, às vezes não tem a bota adequada, não tem a luva adequada, mas ele faz, ele dá o seu melhor. Só que o resultado não é o melhor. Por quê? Porque não foi pensado em utilizar uma tecnologia melhor, um material melhor. Então são detalhes que acabam refletindo na qualidade final. Muitas vezes valorizar esse profissional, André? É necessário valorizar. Eu quero ver um exemplo. Há pouco tempo na saúde, agora sim existe uma comissão que na licitação analisa o material que é comprado. Existia uma época na prefeitura em que compravam as agulhas e as seringas, vinham de licitação, não eram as melhores. Então, quando o profissional ia fazer qualquer atendimento, qualquer procedimento invasivo que precisava aplicar aquela injeção, por vezes doía, ficava roxo. Machucava mais. A culpa de quem que é? Do funcionário? Não, a culpa era do material. Mas a comunidade não sabe disso. Então, quando você fala serviço público, você tem que pensar no serviço público de ponta. A NASA, por exemplo, a Agência Espacial Americana, é um serviço público. E você tem que pensar naquele cidadão que varre o chão e que às vezes não varre com a vassoura adequada. Aí ele vai ficar com problema de postura, com problema de coluna, vai adquirir uma ler e ele vai começar a afastar, não vai limpar adequadamente e aí será crucificado. E muitas vezes não é reconhecido? Muitas vezes, quase nunca é reconhecido. Porque se está bem feito é tua obrigação, se está mal feito é porque você não é bom. Então, ao discutir atendimento público, serviço público, nós precisamos ter uma visão muito ampliada do que significa isso. E que, por vezes, as pessoas fazem alguns recortes. Vamos atender numa unidade de saúde, a gente costuma falar muito da saúde, é uma área que a gente conhece de perto. Se na unidade central forem atendidas 800 pessoas num dia, muito bem atendidas, ninguém vai comentar. Se uma pessoa tiver uma observação, qualquer desatenção ou qualquer probleminha, isso será manchete em todas as emissoras de rádio, jornal e TV. O negativo é muito destacado. Mais do que o positivo. Poucas iniciativas de mostrar o que é bom. Ô Wagner, então falta isso mesmo. Você acha que falta esse reconhecimento, dar uma estrutura para que os serviços públicos melhorem? Essa valorização é essencial. E tem um dos itens que eu acho que é importante também, a integração. Tá. Por exemplo, nós não temos integração em algumas secretarias. Você pega o serviço social. Cada local, cada secretaria faz um tipo de serviço social. Precisa ter uma integração. Recentemente, essa semana, nós podemos presenciar a falta da integração, por exemplo, entre a Transerp, que é uma autarquia, né, e a Secretaria da Infraestrutura. Ou seja, um motorista foi multado porque o veículo não está em boas condições. Mas quem que tem que dar essas boas condições? Na verdade, é o patrão, no caso, o governo, no caso, a prefeitura. Né? Então, falta essa integração. Você não pode hoje parar, por exemplo, com um veículo para descarregar na Rua Amador Bueno, que é o antigo posto do PAN, pediatria, sim. Porque a Polícia Militar e o próprio Marronzinho, né, no caso, a estrutura da Transerp, acaba multando porque ali não tem um local adequado. E como que você vai fazer para levar os equipamentos, os materiais para aquela população que necessita naquele local? Então precisa um pouco mais de integração. Acho que a integração é o início de tudo. Ou seja, todo o serviço público precisa falar a mesma língua. O que nós queremos, o que somos hoje,
o que nós queremos e aonde, né, que isso, o serviço público vai chegar com a qualidade. 100% eu acho que é muito difícil, mas com certeza 90% e com um pouquinho mais de adequação e de arranjo a gente pode ter uma qualidade melhor. Ô Wagner, o sindicato já tentou fazer essa integração, busca aí soluções para cada vez mais melhorar o serviço público em Ribeirão Preto? O sindicato já tentou, desde quando nós assumimos em 2004, nós temos apresentado esse projeto para melhoria. Eu acredito que talvez falte por parte do governo como um todo uma secretaria específica que vai cuidar principalmente do serviço público. Nós precisamos disso. Porque você pega, por exemplo, a figura do secretário da administração, ele tem tantas outras coisas a fazer que às vezes o serviço público fica secundário, ou de governo, ou qualquer outra secretaria. Então precisa ter alguém específico que vai cuidar dessa pasta, discutir a questão da relação do trabalhador em relação ao patrão, no caso, o nosso munícipe, que é o nosso atendimento, para poder dar essa qualidade. Isso tudo precisa ser feito rápido, porque conforme vai passando, mais difícil fica de você ter integração, de você ter valorização e ter qualidade no serviço público. Muitas vezes, André, gera até uma ciumeira de resolver os problemas, né? Às vezes apresenta um problema, o sindicato apresenta uma solução para um determinado problema, às vezes não vai, acho que ficar de ciúme. Não tem isso também no serviço público? Tem sim. Infelizmente, o serviço público é muito político. O ego, né? Nós temos uma diferença das outras categorias. Nós trabalhamos em um espaço em que a cada 4 anos muda o patrão. Muda o patrão. Ou, no certo é que sim, o patrão seria a população, mas muda o gestor, muda o prefeito. E aí troca as chefias. Esse é um problema muito sério. Porque o cidadão chega num ambiente que a maioria não conhece, que é uma outra luta nossa. Os postos estratégicos deveriam ser ocupados por servidores de carreira. Sim. Vem um cidadão que não é do ramo, mas que tem que mostrar serviço. Então começa, mexe aqui, tira ali. Esse fundo de cenário aqui da TV Câmara, do programa Bate-Papo, foi estudado por vocês. Sim. Vocês, qual que é a melhor luminosidade, como que vai ficar isso no vídeo. Aí chega de repente um cidadão e fala, não, pinta tudo de amarelo agora, troca tudo. Para tentar mostrar serviço, eu que mando aqui. Então, por vezes, as administrações avançam e recuam. Avançam e recuam. E o sindicato não fica preocupado com quem está sentado na cadeira. Ele quer que resolva. E ele tem a capacidade... profissional determinado para aquela área, né? A diferença do Sindicato de Servidores de Ribeirão é que ele é propositivo, ele não apenas cobra. Ele vem e apresenta, ele se coloca à disposição para ajudar. Mas por vezes é mal interpretado, por vezes é mal entendido. As pessoas, eles estão querendo alguma coisa. Tem essa dificuldade. Nesse sentido, é importante dialogar com toda a sociedade. Então, no fórum, a nossa proposta é trazer o Sindicato de Servidores, vamos convidar a Ordem dos Advogados do Brasil, para dar esse olhar jurídico ampliado, a Associação Comercial e Industrial, representa um segmento que também precisa muito da prestação de serviço, e vamos conversar com lideranças comunitárias. Vamos trazer o usuário do serviço público para também apresentar qual a sua opinião. Eu acredito, então, que sentados em volta da mesma mesa, debatendo todas essas partes interessadas, é possível uma construção e é possível um avanço muito grande. Eu acredito que esse desafio pode ser vencido a partir do momento que as pessoas venham desapegadas e venham com a visão. Qual que é o melhor para Ribeirão Preto? André, você tocou no assunto agora, a gente está quase chegando ao final do nosso programa. A gente já tocou num assunto importante, que muitas vezes a gente vê isso na Câmara Municipal de Ribeirão Preto e vê nos serviços públicos também, Wagner. O André tocou no assunto, não sei se esse assunto também vai seguir nesse fórum. Do serviço público ser dirigido às pessoas que são capacitadas àquele determinado serviço. Então, por exemplo, se na TV Câmara TV Câmara é de jornalismo, vem para cá pessoas conhecidas que sabem de televisão e sabem de jornalismo. Não adianta trazer um engenheiro civil para uma televisão que não vai funcionar. Isso o sindicato também já teve esse olhar, já olhou para esse lado. E muitas vezes, né, como o André disse, é casa política, é indicado e muitas vezes vai indicado para algo que não é da praia dele, vamos dizer assim. Essa é uma das grandes dificuldades. Quando, por exemplo, troca de governo, e tem, conforme o André comentou, e foi muito feliz, quando chega uma pessoa de fora que nem é servidor, nem é concursado, mas assumiu aquele local, ele demora praticamente 6 meses para conhecer o serviço. E as pessoas que estavam fazendo o serviço, que às vezes eram gratificadas, né, pelo trabalho, acabam fazendo o serviço dessa chefia. E isso traz insatisfação,
traz a morosidade do serviço, né? A ineficiência da qualidade, isso é importante deixar bem claro. E como que se resolve? Com aquilo que nós falamos no início, plano de carreira. Até um certo nível, lógico, nós não temos a pretensão de dizer que secretário municipal tem que ser servidor público. Eu acho que o gestor de uma secretaria tem que ser da confiança do prefeito da melhor forma possível. Mas até, por exemplo, o segundo escalão, vamos dizer assim, tem que ser ocupado por servidores públicos, aqueles que estão no dia a dia. E o gestor que tem que ter essa tranquilidade para dizer, olha, o João serve, o Pedro talvez não sirva. Mas não pode ser dessa forma. Chega uma pessoa de fora, não conhece o serviço, acaba travando o sistema e você tem a morosidade e a dificuldade. Aí a população reclama e às vezes não tem esse conhecimento dessa situação. Por isso é importante esse fórum Ribeirão 2021 para que a gente possa ter essa oportunidade de discutir, ampliar com a sociedade, que é muito importante, né? E a melhoria da qualidade do serviço público tem que ser o foco geral, o foco final de tudo isso. André, o que a população pode, como que a população então vai poder participar, a população que está assistindo o nosso programa, que você vai falar sobre serviços públicos, como que a população pode entrar em contato com você, como que a população pode vir participar, dar sugestão, ó André, eu acho que para o seu serviço público ser melhor precisa disso, acho que o serviço público precisa disso, como que a população pode entrar em contato com você e participar também junto desse fórum, que é aberto para a população, né? O fórum é aberto, as audiências públicas serão agendadas em breve com os temas, nós faremos ampla divulgação, mas desde já as pessoas que desejarem encaminhar o seu e-mail. Pode encaminhar para o nosso gabinete, andré@câmararibeirãopreto.sp.gov.br. Pode ligar também no 3607-4050, pode mandar carta, enfim, nós queremos essa interatividade. E é um momento do fórum não de lavar roupa, Sim. não de agressão, é um momento de fazer o reconhecimento das limitações, o reconhecimento das possibilidades, do potencial que a cidade tem. Então, todas as pessoas serão ouvidas, todas as partes serão ouvidas, os itens serão debatidos e as propostas depois serão submetidas a uma audiência pública e depois a uma grande apresentação final. É uma oportunidade da pessoa que reclama em casa, reclama na esquina, reclama para a vizinha, encaminhar no fórum certo. O fórum é justamente para isso, né? É um espaço para acolher as demandas. Wagner, quando você aceitou esse convite de vir participar dessa comissão junto com o vereador André, o que você já pensou em alguma coisa? Já pensou em que você vai mais abordar nisso? Qual que foi a sua primeira reação quando soube que ia fazer parte e integrar aí uma comissão que era sobre serviços públicos convidado pelo vereador André? Olha, primeiro nós ficamos muito felizes, né? A diretoria, até porque encontramos mais um espaço para poder se discutir. E há muito tempo a gente não tem esse espaço, né, tão público como é a Câmara Municipal fazendo essa questão desse fórum. Nós vamos trazer alguns documentos, alguns projetos, planos. Nós, ao longo desses anos, desses últimos 7 anos, delineamos para o serviço público. E a nossa expectativa é que essa integração com a sociedade civil organizada, com a AB, com os vereadores, nós possamos sair daqui satisfeitos, mas com o norte, ou seja, tendo aí a questão, o foco geral, que é o serviço público de qualidade. E como atingir esse serviço público? Através do plano de carreira, valorização, tudo aquilo que nós já comentamos aqui no programa. Eu acho que a ideia e esse momento que nós vamos viver, até para a próxima eleição, em 2012, vai ajudar e muito a dizer que o serviço público precisa mudar sua cara